Fala, fiel, no vídeo de hoje vamos mergulhar nos bastidores do Timão. Começaremos com os detalhes da troca de camisas entre Garro e Memphis e a celebração especial para Memphis assumir a camisa 10. Gostado, e acho que isso torna o Garro gigante. Ele foi sincero e ao mesmo tempo ele bateu no peito e disse: tá bom, se é importante pro clube, bora. O clube é mais importante do que qualquer número, do que qualquer jogador. Ele foi foda. Falar pra vocês, o Garro foi pica. Em seguida traremos uma reportagem exclusiva de Samir Carvalho sobre a possível chegada de Roberto Firmino ao Corinthians. Mas por outro lado ele vê que a geração toda dele voltou, Neymar, o Oscar, o Lucas ainda tem o sonho de jogar uma Copa do Mundo pela seleção. E ele sabe que o único jeito disso acontecer é voltar para o Brasil, tá? Para finalizar, vamos falar sobre a convocação de Denner para a seleção sub-17 e os detalhes da nova patrocinadora do clube, a Viva Timão. Então já deixa o like e vem com a gente. Muito bem, né? O Garro é impressionante, nem parece que estava 2 meses parado, nem parece que enfrenta um drama pessoal, nem parece que a temporada terminou e começou outra, né? Ele parece o mesmo jogador. Nem parece que mudou o número da camisa. E acho que essa é a expectativa, né? De que nada se altere, nada se modifique no grande jogador que o Rodrigo Garro é. Ele deu uma outra dinâmica para a equipe no segundo tempo e apesar de não ter dado nenhuma assistência ou uma pré-assistência, muito do que o Corinthians fez ao empurrar o São Bernardo na reta final do jogo passa pelos pés do agora camisa 8. Com muitas homenagens, com uma ação de marketing fantástica e um carinho necessário ao argentino, o Rodrigo Garro recebeu a 8 e a 10 vai para o holandês Memphis Depay, que fez um grande jogo também, que entra no segundo tempo e esse sim participa ativamente dos gols do Corinthians, né? Num chute que o Romero cabeceia e depois no passe para o Romero e recebendo de volta, marcando o segundo gol, o primeiro dele nessa temporada. O Memphis Depay, que é a grande estrela do time, embora o Garro seja o principal jogador, acho que dá para colocar dessa forma. O Memphis é o cara muito influente. Ele completou 20 jogos com a camisa do Corinthians e tem 13 participações em gols. Ele demora 104 minutos, ou seja, um pouquinho mais de um jogo, para participar de um gol. Isso é uma média fantástica para um atacante, porque a gente está falando de um cara totalmente influente no jogo. E a gente sabe o que aconteceu no ano passado, desde a chegada dele, ele potencializou o jogo do Garro e do Yuri, além de ter números incríveis e fazer com que o Corinthians teve aquela arrancada impressionante e que fez de um clube dentro da zona do rebaixamento fosse para disputar uma Libertadores. É loucura o que aconteceu com o Corinthians no ano passado e passa muito pelo Memphis, como passa pelo Garro, pelo Yuri, pelo Hugo Souza, mas o Memphis é uma figura central, não tem como a gente negar esse tipo de coisa. E uma das exigências dele chegar esse ano foi a camisa 10, que é uma camisa importante para ele. Ele pediu, ele tinha essa ideia e o que aconteceu? O Corinthians tinha já Rodrigo Garro com a camisa 10. Houve uma conversa de que, você chega, escolhe outro número, primeiro a 7, depois a 94, né? E a gente tem aí alguns meses para trabalhar isso com o Garro e aí depois, ano que vem, a gente projeta aí você pegar a camisa 10. E aí chegou um momento crucial de que isso precisou acontecer. E aí eu preciso parabenizar, apesar de toda o contorno dramático da situação, pode parecer algo pequeno, mas não é, gente, não é. Vocês imaginem que para o Garro, que é argentino, qual a simbologia, assim como nós brasileiros temos com a camisa 10? Porra, eles tiveram Diego Armando Maradona e Lionel Messi vestindo a 10 da Argentina. Vocês acham que para o Garro vestir a 10 da Argentina era o quê? Era natural que para ele fosse simbólico e importante. O camisa 10 é normalmente o craque, a referência do time. Então, você dizer para o cara que ele vai perder a camisa 10 não é fácil, não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, o Corinthians trabalhou isso muito bem e o Garro se sentiu fortalecido, apesar de tudo. A gente pode entrar na discussão se o Memphis poderia ter aberto mão do pedido, poderia ter reconsiderado. Isso é uma outra questão. Isso é uma questão individual do Memphis e ok, nem vou entrar nesse mérito. A questão e eu queria falar nesse vídeo, sobre a postura de Rodrigo Garro. Porque ele vai para a entrevista coletiva na zona mista e ele, com muita franqueza e muita sinceridade, ele afirma que não gostou, que não foi algo natural.
que foi algo que incomodou, mas que ele não acha que um número pode definir tudo isso, né? Definir a situação dele, que ele se entende com o Memphis, especialmente dentro de campo, a relação que eles têm, o Memphis também falou sobre isso, que a relação que eles têm fora de campo é fantástica, e que isso não vai abalar em nenhum momento, e já deu para perceber nesses minutos que eles jogaram juntos contra o São Bernardo, eles se procuraram o tempo inteiro, eles foram peça fundamental e são peça fundamental desse entrosamento do time, eles funcionam bem demais, então que isso não se perca, por favor. Mas o Garro, ele pensou no clube. O clube colocou essa exigência dada pelo jogador, mas o clube acatou. O clube vai lá e faz uma série de homenagens para o Garro, em que ele se abriu para participar. Porque ele poderia muito bem dizer assim, não precisa de homenagem não, ok, me dá a camisa aqui, eu entro com ela e tá tudo certo. Ele poderia ficar emburrado, ele poderia fazer beicinho, ele poderia, não digo recusar, ele é um funcionário do clube, ele ia ter que aceitar. Mas daqui a pouco ele poderia, tá bom, me dá 8, tranquilo, tá? Vou aqui fazer meu trabalho. Muitas vezes, né, nosso chefe chega pra gente, fala um negócio que a gente não quer fazer e tal, e a gente vai lá, de cabeça baixa, faz porque tem que fazer, mas não rende homenagens, não abre muitos sorrisos. O Garro, ele, como disse naquele vídeo do marketing, né, ele se entregou a fiel. Ele foi lá, participou de todas as celebrações, ele se dispôs a receber as homenagens e a camisa 8. E ele entendeu, e essa é a informação de bastidor, ele entendeu a importância e a relevância que tem a camisa 8 dentro do clube. Então o Garro, ao mesmo tempo, parabéns ao setor de marketing do clube, viu? De novo, se sentiu valorizado. Apesar de tudo, apesar dele não ter gostado, e acho que isso torna o Garro gigante. Ele foi sincero. E ao mesmo tempo, ele bateu no peito e disse, tá bom, se é importante para o clube, bora. O clube é mais importante do que qualquer número, do que qualquer jogador. Ele foi foda. Falar pra vocês. O Garro foi pica. Porque ele foi lá, pegou a 8, gostou da homenagem, entendeu o carinho, entendeu o que precisava ser feito e disse, tá bom, beleza, vamos em frente, o que importa é o Corinthians. Qualquer outro jogador ficaria abalado, preocupado, beiçudo. O Garro não é desses, cara. É impressionante. Ele tá ganhando um status muito maior pelas atitudes dele também. Interessante ver como essas mudanças externas podem impactar o ambiente do time. A celebração para Memphis mostra a importância da camisa 10 no clube e a adaptação de Garro ao número novo será algo que teremos que acompanhar de perto. Olha só, encerrando para falar de Firmino, mas ele não está negociando com o Corinthians, né? A gente tinha honestidade em primeiro lugar, não tem nenhuma negociação avançada. Por que eu coloquei o Firmino aqui nesse blend, né? É um jogador que vocês vivem me perguntando se há alguma chance dele jogar no Corinthians nos nossos charts, na nossa programação, almoço com a Fiel meio-dia, café da Fiel também às 19 horas, tá? Ele tem um futuro em xeque na Arábia Saudita, né? Mas a decisão sobre o seu próximo passo na carreira pode demorar até o meio do ano, tá? Um retorno ao futebol brasileiro não está descartado. Firmino, ele tem poucos jogos lá na Arábia. O Al Ahly estourou o limite de estrangeiros com a contratação de Galeno, né, que chegou do Porto custando 50 milhões, né, de euros, e decidiu cortar, né, o atacante, aí, o Firmino, da lista, né, de inscritos da Liga Saudita. Tá? Então, o ex-atacante do Liverpool só vai poder disputar a Liga dos Campeões da Ásia, que só tem mais 2 jogos de fase de grupos e começa o mata-mata. Então o Júlio Gomes traz uma informação importante relacionada ao Corinthians, tá? Primeiro, o Júlio Gomes, ele escreveu a biografia, isso tá no UOL, tá? E ele escreveu a biografia do Roberto Firmino, lançada na Inglaterra no final de 2023. E na mesma época ele viu, né, a torcida do Corinthians aí criando um movimento pela contratação do jogador, tá? No entanto, a família dele, segundo o Júlio, ponderou que não queria passar os mesmos episódios de ameaças que o atacante William e sua família receberam quando o jogador retornou ao alvinegro, tá? Na temporada 2022, você se lembra. Abre aspas para o Júlio Gomes. A família ficou muito assustada, ele disse isso ontem no UOL, tá? A família ficou muito assustada e com o que aconteceu com o William no retorno ao Brasil e as ameaças recebidas pelas redes sociais. Então, por um lado, Firmino tem a família estabilizada por lá, e ele tem 4 filhas e um contrato muito vultuoso até o meio de 2026. Mas, por outro lado, ele vê que a geração toda dele voltou, Neymar,
o Oscar, o Lucas, ainda tem o sonho de jogar uma Copa do Mundo pela seleção. E ele sabe que o único jeito disso acontecer é voltar para o Brasil, tá? A situação dele é um impasse, tem muitas interrogações dele voltar ou não para o futebol brasileiro, tá certo? E a situação ainda, né, precisa ser resolvida se ele vai ficar ou não, tá? Vamos ter que aguardar. Eu conversei com uma fonte do Corinthians em relação a Firmino. Uma me disse que nunca não, né? No início da gestão do Augusto Melo houve um contato do Corinthians pelo Firmino, mas na temporada 2025 nenhum contato. E uma fonte ainda me completou dizendo que falou o Júlio aqui, né? Acho que ele tem medo de jogar no Corinthians. Então não tem nada de Firmino, tá? Só estou passando isso para vocês entenderem que a questão o Willian queimou um pouco o Corinthians nessa situação. Mas não queimou em nada, só se for com jogadores mais próximos ao Willian, porque para o Memphis Depay, por exemplo, não queimou em nada, tá? Mas no caso Firmino, ele tem essa pulga atrás da orelha. Será que tem medo de jogar no Coringão Firmino? Só o tempo dirá. Uma possível contratação de peso para o Timão. Firmino seria um reforço e tanto para o nosso ataque. Vamos ficar de olho nas próximas atualizações sobre essa negociação. E agora, Fiel, vamos falar sobre a base do Corinthians. Temos a convocação de Denner para a seleção sub-17, mostrando a força das nossas categorias de base. E além disso, vamos detalhar a parceria com a nova patrocinadora, a Viva Timão, e o que isso significa para o futuro do clube. Fica aí que já volto com essas informações. Fala, corintiana, bora continuar essas informações do Corinthians. Vou trazer duas informações para vocês. A gente vai voltar a falar um pouquinho do Denner agora. O Denner que foi convocado para a amarelinha sub-17, que vai disputar aí um torneio, e o nosso garoto aí da base de 16 anos, que ainda não jogou pelo time titular, mas já tem causado muita conversa, muita polêmica. A gente já falou dele aqui, né? Ele que é agenciado pelo André Cury e já tem propostas aí de times do exterior, e a gente vai falar um pouquinho aí dessa convocação dele e dessa situação dele aí, né, que continua essa situação dele de uma possível negociação do garoto antes mesmo dele até estrear pelo time principal do Corinthians. E também vou falar para vocês aqui de uma matéria interessante sobre a Viva Timão, né, a nova patrocinadora. Ontem teve aquela entrevista, antes de ontem, né, teve aquela entrevista do presidente e do CEO da empresa falando um pouquinho dessa situação. Eu até acho que eu falei presidente da empresa em algum momento, em algum vídeo. É o CEO, tá, da empresa da Viva Sorte. E enfim, eu vou falar rapidinho para vocês aqui de algumas intenções aqui que a Viva Timão, Viva Sorte tem aí de patrocínio, nesse patrocínio com o Corinthians, o que eles pretendem estar fazendo aí no patrocínio, algumas ações que eles querem estar implementando. Eu vou falar disso com vocês também no vídeo. Então, vamos voltar aqui rapidinho para essa situação do Denner. O Denner, ele foi o único corintiano aí das categorias de base que foi convocado para esses jogos que a seleção sub-17 vai fazer dia 24 e 27 de fevereiro, né? Ressaltando aí o quão bom o jogador é, né? Já aparecendo aí em lista de seleções de base. Ele tem apenas 16 anos, né? Ele participou da Copinha também, né? Uma idade aí até menor do que se costuma participar. Ele, uma revelação que o Corinthians tem, só que a gente sabe que o Corinthians tem tido dificuldades de renovar com esse atleta, e o próprio presidente, eu já trouxe vídeo falando dessa situação, para não perder o jogador aí por um valor muito baixo, deve ser aí concretizado logo uma negociação entre o Denner e o Chelsea da Inglaterra, que já apresentou uma proposta para o Corinthians para adquirir o jogador de 16 anos. Então, essa informação aí que veio primeiramente pela Rádio Tatiaia, é que o time inglês, né, o Chelsea, já teria até feito a proposta para o Corinthians. Então, vamos ver como é que vai ficar. O Corinthians ficaria aí com um garoto até completar 18 anos, né, e aí na janela de transferências de 2026, porque tem esse regulamento da FIFA que impede do jogador ser transferido antes, né? O jogador estaria indo para o Chelsea, então a gente teria pouquíssimo tempo para poder usar o Denner aí. Denner que nunca nem foi colocado para o time principal. Eu acredito que muito também por conta dessa questão toda que envolve ele, o empresário, e a dificuldade que o Corinthians tem para renovar com esse jogador, porque veja, um jogador que já está sendo cobiçado pelo Chelsea, que sendo convocado para a seleção de base, se tivesse aparecendo no time titular, talvez teria aí até
uma condição de ter um valor maior de mercado. Mas é isso, galera, essa informação aí envolvendo o Denner, que vai jogar esses jogos pela Seleção Brasileira Sub-17. E voltando aqui para essa situação da Viva Timão, a Viva Timão, ela que fez aí essa coletiva junto com o presidente, o CEO da empresa, falando da intenção deles de aumentar a questão do patrocínio. Hoje eles estão patrocinando só a camisa do time principal masculino, e aí abre aspas para o CEO da empresa, a gente começa no futebol masculino, mas com a ideia do futsal, do feminino, do basquete, e estender com certeza esse tempo. A gente projeta aqui chegar e ficar. Deixa eu tomar uma água aqui, galera, rapidinho. Deu uma secada agora na boca, legal. Então, vamos lá. A gente projeta aqui chegar e ficar, aonde a gente se instala, a gente nunca mais sai, e com essa fiel torcida, acho que dificilmente a gente vai sair daqui, né? Disse Renato Ambrosio, CEO da empresa, a Central do Timão. Reportagem aí da Central do Timão, vou deixar também o link para vocês quiserem dar uma olhada depois. Então assim, né, a empresa pretende estender aí a questão de patrocínios com o Corinthians, o que é interessante, né, jogar para as outras áreas, para o futebol feminino, para o basquete. O Corinthians está aí diversificado em várias modalidades do esporte, né, então é interessante ter esse acréscimo aí também. Com certeza há uma mudança no contrato, há uma agregação no valor aí do patrocínio, então é importante aí que esse patrocínio se estenda e fique maior. O patrocínio aí, além de prêmios materiais e parcerias, também envolve experiências para a Fiel. E disse aí o CEO da empresa, abre aspas para ele, então, além do financeiro que a gente quer mudar e melhorar a vida dos torcedores, a gente dá oportunidade para eles terem acessos a camarotes, dias de treino, dia no CT, dia de concentração, camisa autografada, muita coisa que o torcedor sonha e que às vezes não tem acesso, explicou o empresário. A marca também terá ativações nas redes sociais e na Neoquímica Arena, diante do São Bernardo. Antes mesmo do negócio ser oficializado, já ocorreram propagandas da Viva Timão nos telões do estádio. Com a concretização do acordo, o Corinthians ocupa mais um espaço na camisa e se aproxima do objetivo de completar os espaços para patrocínio. Aí, ó, vale a pena, é interessante essa parte aqui, ó, que essas são as partes ainda da camisa do Corinthians que vale muito e tem que ter aí toda ela patrocinada. Eu sempre penso assim, acho que até tem demorado muito para poder fechar esses patrocínios todos para a camisa do Corinthians, mas ainda tem o verso do calção, a numeração, a região do tórax e a barra inferior frontal do uniforme, que ainda segue sem marcas estampadas. Então tem bastante lugar, né, galera, para poder estampar. Tem bastante patrocinador aí que pode agregar para o Timão. Muitos patrocínios saíram, né, logo na reapresentação do Corinthians. Quando a gente viu o Corinthians se reapresentando a camisa, deu para ver ali que tinha faltando bastante gente. E agora o Corinthians vai aí completando esses patrocínios importantes. Galera, deixa nos comentários aí essas informações todas, o que vocês acharam do patrocínio do Denner, né? Denner, ponto importante aí do Corinthians jogando aí pela seleção sub-17, sendo convocado, um jogador que muito provavelmente a gente vai ver muito pouquinho jogar pelo Corinthians, beleza, galera? Fiel, muitas novidades no nosso Corinthians, desde as mudanças internas até as possíveis reforços e parcerias que prometem fortalecer ainda mais o clube. Deixa nos comentários o que você achou da troca de camisas, da possível chegada do Firmino e das novidades da base. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Valeu e vai Corinthians!